Eu sou a Joseila Geroto, professora de alemão e inglês, que venho há muito tempo trabalhando com autoconhecimento, né? Eu escolhi a astrologia para colocar no YouTube, para compartilhar com vocês aquilo que eu como leiga, né, venho desenvolvendo há muito tempo. E de novo, eu afirmo que a astrologia é apenas um caminho, é uma ferramenta, um caminho que eu uso. Existem inúmeros caminhos, todos são verdadeiros e válidos. A astrologia é apenas um deles, né, que mostra a nossa conexão com o todo maior, e é uma ferramenta de autoconhecimento. É uma linguagem também, né? Assim como eu aprendi outras línguas, eu aprendi a linguagem dos astros e eu vou procurar, né, compartilhar isso com vocês para que vocês vejam que não é tão difícil assim. Eu prometi que eu ia dar hoje o nome da pessoa que trabalhou, que fez o quadro para mim, né? Eu copiei o quadro do Huberson Miranda, um astrólogo que tem vários vídeos aqui no YouTube. Eu modifiquei só as cores, né, de acordo com aquilo que eu faço do meu trabalho de astrologia. Então eu vou dar o nome da gráfica que fez esse trabalho para mim, é a gráfica Vema Indústria Gráfica. Quem fez foi Eli Possato, a responsável, né? Eu falei tudo o que eu queria e ela fez o trabalho para mim. O telefone de lá é 3228-6080. Então, voltando àquilo, hoje eu vou falar para vocês sobre os hemisférios e os quadrantes, os elementos e os ritmos, o que a gente chama na astrologia de quadruplicidade e triplicidade. Então, tudo é energia, né? E partindo desse princípio, o signo, ele é a qualidade da energia que eu uso. E os elementos, né, fogo, terra, água e ar, eles mostram a essência dessa energia. Os planetas vão dar a dimensão dessa energia. E as casas, as 12 casas, são as experiências de vida onde a gente vai expressar essas energias. E como eles interagem entre si, o desenho que vai se formar aqui, a dinâmica dos aspectos, né, vai mostrar como que essas energias interagem entre si. Tudo isso, as casas, né, estão aqui, elas são todas opostas, a casa 1 com a 7, a 2 com a 8, a 3 com a 9, a 4 com a 10, a 5 com a 11, a 6 com a 12. São casas opostas ou complementares. Opostas, né, dá para entender, né? Elas estão em oposição, e complementares porque uma não vive sem a outra. Aliás, nós estamos aqui no meio, a gente não vive sem nenhuma das casas, né? As experiências da vida, né? Como eu já disse no primeiro vídeo, só fragmentamos para que possamos entender a dinâmica da nossa vida. Vamos estar sempre colocados aqui no meio. Então, o hemisfério norte está relacionado à nossa vida social e o hemisfério sul ao nosso crescimento pessoal. Sempre lembrando que somos um todo. A primeira coisa que eu vou falar sobre os quadrantes, eles estão relacionados às estações do ano. Todo início de um quadrante, esse é o primeiro quadrante que vem até aqui, tem 3 signos solares. O segundo quadrante vem aqui do signo de Câncer ao signo de Virgem, o terceiro de Libra a Sagitário e o quarto de Capricórnio a Peixes. Então é primavera, verão, outono e inverno. Cada início, né, de estação é marcado por um signo solar. Primavera, Áries, verão, Câncer, outono, Libra e inverno, Capricórnio, no hemisfério norte, mas nós vamos levar em consideração
toda essa simbologia para o hemisfério sul como se fosse um funil vindo para cá, para nós. Então, todas as energias nós vamos simbolizam os signos, e tudo que a gente traduzir aqui como signo de Áries, a gente vai levar essa simbologia da primavera para dentro de nós, tá? Os eixos eu já tinha falado para vocês, o eixo do poder, o poder interno e o externo, casa 4 e casa 10, e o eixo da consciência, casa 1 e casa 7, consciência do eu e a consciência do outro. Partindo do início da primavera, olhem bem aqui, primavera, verão, outono e inverno, cada estação do ano tem 3 meses e 3 signos solares. Cada primeiro mês de cada estação, nós vamos denominar, ele está numa casa aqui, ó. Cada primeiro mês de cada estação, então, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, estão posicionados numa casa que a gente chama casa angular, ou casa onde tem um signo cardinal. Essas casas estão relacionadas à formação do nosso caráter. Na primeira casa aqui, que é o signo de Áries, eu estou desenvolvendo a minha identidade. Na casa de Câncer, que já é o começo do verão, né? Na casa 4, eu vou buscar o meu lugar no mundo. Na casa 7, que é o signo de Libra, eu vou buscar a cooperação com o outro. Eu já estou começando alguma coisa dentro da sociedade. E na casa 10, eu estou buscando a minha identidade social, o meu trabalho dentro da sociedade. A minha identidade social na casa 10, tá? Essas casas são chamadas de casas angulares, então são casas de ação, onde eu dou impulso a alguma coisa, eu começo o desenvolvimento de algo, a formação do meu caráter em relação a esses aspectos da minha vida. As casas que vêm depois são as casas sucedentes, e nesse caso eu vou ter o signo de Touro, o signo de Leão, o signo de Escorpião e o signo de Aquário. Esses signos são denominados signos fixos. Nessas casas existe uma concentração de energia, e é aqui onde eu vou dar uma estabilidade, onde eu vou ter os meus propósitos mais definidos, onde eu vou dar sequência e segurança àquilo que eu iniciei as casas anteriores. Depois eu vou explicar melhor, tá bom? E depois eu vou ter no terceiro mês, a terceira fase da estação do ano. Depois, quem tiver interesse de ver como começam as estações do ano, então a plantação da semente, a criação da raiz e etc., a proteção dos filhotes no signo de Câncer, depois o descanso na natureza, no inverno, tudo isso pode ler alguma coisa sobre as estações do ano e ver como funcionam os signos em relação a isso. Então, a terceira casa, né, a terceira fase, o terceiro mês de cada estação, que seria o terceiro signo, ele está ligado, são as casas de aprendizado. Essas casas são as casas 3, 6, 9 e 12. Essas casas de aprendizado são as casas onde a gente desenvolve as nossas habilidades intelectuais, onde a gente está desenvolvendo, onde a gente coloca em prática, onde a gente está vendo a compreensão daquilo que a gente já deu início, onde a gente já deu uma certa segurança, um desenvolvimento, e onde nós faremos certos ajustes. Mudaremos algo, fazemos ajustes. Então, mudamos ou damos continuidade àquilo que começamos. Esses ajustes são necessários para que a gente possa começar um novo ciclo, né? Porque olha aqui, quando chegamos à última casa, ao 12, o signo de Peixes,
começa tudo de novo. A natureza se renova, peixe já está começando a primavera e o ciclo se renova. E assim na nossa vida. Essas casas 3, 6, 9 e 12 são as casas que a gente diz que onde estão os signos mutáveis. Então, vamos agora falar diretamente, né? Aqui o signo de Áries. O que acontece? O desenvolvimento da minha identidade. No signo de Touro, eu tô desenvolvendo a minha identidade, criando os meus valores, né? Cuidando da minha sobrevivência. No signo de Gêmeos, eu troco informações com o outro. E o que vai acontecer depois em sequência? O signo de Áries, ele buscou a sua identidade. O signo de Câncer, que é outra casa cardinal, está buscando o seu lugar no mundo. Como é que ele vai manter esse lugar no mundo? Através da casa do signo de Leão, que vai com a sua criatividade e com a sua confiança, ele vai consolidar o lugar no mundo. E o signo de Virgem, o que vai fazer o signo de Virgem? O signo de Virgem vai fazer alguns ajustes para que esse lugar no mundo seja preservado. E ele vai fazer as adaptações para eu continuar o meu trabalho depois a nível social, tá? Porque aqui o meu crescimento da 1 até a 6, nós estamos tratando do crescimento pessoal. Vamos ver aqui agora o que vem. Aqui a partir do signo de Libra, então Libra, eu estou buscando a cooperação com o outro. O que Escorpião, como signo que vem consolidar isso, vai fazer? Ele vai me ajudar a transformar alguns propósitos egoístas que eu possa ter nesse meu intercâmbio com o outro. Ele vem ajudar nessa transformação, porque eu não posso viver somente com a cooperação do meu modo. Eu tenho que aprender a olhar quais são os valores do coletivo também. Então, ele vai me ajudar a consolidar o meu trabalho, a minha troca com o outro, a minha cooperação. E o signo de Sagitário vem fazer as adaptações necessárias para que esse trabalho que eu comecei aqui o trabalho de cooperação, para que eu vislumbre as potencialidades futuras e as coloque em prática. Quando eu chegar na minha identidade social, eu estou ali com a minha identidade social, uma casa angular. O que eu vou fazer aqui consolidar essa identidade social? Como que eu vou consolidar essa identidade social? Através dos princípios da liberdade, fraternidade e igualdade, sabendo que os meus direitos e os direitos dos outros são iguais, que nós compartilhamos ideais de vida que são comuns a todos nós, os direitos humanos. Eu tenho que me ver dentro do grupo ao qual pertenço. E eu tenho que ensinar essas habilidades também, vendo o grupo ao qual eu pertenço. Eu não posso trabalhar só vendo eu como indivíduo. Eu tenho que ver o que é melhor para o grupo em determinadas circunstâncias, sem sufocar o que é bom para o indivíduo. E na última casa aqui, a 12, que é o signo de Peixes, eu vou fazer os ajustes. E nesses ajustes, eu vou doar algo de mim. Eu vou doar algo de mim e eu vou ter que usar a minha fé. A gente não está falando da fé cega, mas da fé com raciocínio. Então, eu só vou aplicar
um mecanismo de fé, não é eu atravessar uma rua e não saber se vem carro, eu falar, não, eu tenho fé. É a fé aplicada, e eu só vou saber se deu certo alguma coisa depois que eu apliquei. E isso eu vou aprender com o tempo. Todos os aspectos aqui, então, das casas angulares 1, 4, 7 e 10, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, então estão ligados à formação do meu caráter, ao início de alguma coisa, ao início da busca do eu, do meu lugar no mundo, do trabalho que eu faço de cooperação com o outro, da minha troca com o outro e da minha identidade social. As casas sucedentes, Touro, casa 2, 5, 8 e 11, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, estão ligadas à concentração de energia, à estabilidade de propósito daquilo que eu desenvolvi já anteriormente. E as casas 3, 6, 9 e 12 são as casas de aprendizado, as casas onde eu vou fazer ajustes para poder desenvolver, o meu caráter, para poder atuar no mundo, para eu poder ir em busca do meu eu e finalizar contribuindo com o todo, dando a contribuição do meu eu para a humanidade. Então, é o primeiro mês da estação do ano, a casa angular. Segundo mês, a casa sucedente, que é a casa da estabilidade, do propósito, da manutenção daquilo que eu comecei. E o terceiro mês, que é o terceiro signo de cada estação, é o desenvolvimento, os ajustes que eu tenho que fazer para poder terminar aquela fase da minha vida, a primavera. E todo início eu sempre posso mudar, claro, e isso existe em fases do dia também, né? Deixa eu ver se eu deixei aqui alguma coisa que eu queria falar. Sim. Todos os elementos, fogo, né, terra, água e ar, todos eles vão ter a oportunidade de estar numa casa ou angular, ou sucedente, ou cadente. Por isso que a gente vê a dinâmica dos elementos e dos ritmos. Então, o fogo, ele pode dar início a alguma coisa no signo de Áries, mas o fogo também pode consolidar alguma coisa no signo de Leão. Ele consolida através da criatividade, da autoconfiança, daquele sentimento de eu crio, né? O Áries diz eu sou, o Leão diz eu crio. E o Sagitário diz, eu inspiro, porque ele vê as potencialidades futuras. Então, o signo de terra também vai ter a mesma dinâmica. Ele está aqui numa casa sucedente, já dando a estabilidade de propósito para a frase do eu sou. Ele diz, eu tenho. No signo de Virgem, ele já vai dizer, eu faço ajustes. Eu adapto as coisas, eu aplico aquilo que eu criei. Eu aplico aquilo que eu coletei como dados no signo de Gêmeos. Eu coletei alguns dados, agora eu vou aplicar esses dados. E na fase de Capricórnio, na Terra, que é a materialização, todos esses signos são signos de Terra, mas aqui ele está como signo de eu dou início a alguma coisa. No signo de Capricórnio, o signo terra, ele dá início a esse reconhecimento, eu sou mestre de mim mesma. E eu reconheço a mim mesma e eu atuo na sociedade como mestre de mim mesma. Aqui. Então, casa cadente e casa
Gente, espera um pouquinho. Casa cardinal, casa angular, aliás, né? Aqui o signo cardinal, aqui o signo mutável e aqui o signo fixo. Agora os signos, né, que eu falei, o elemento ar, né? Signo de Gêmeos, signo de Libra e signo de Aquário. Aqui o elemento ar está numa casa cadente, mutável. Aqui o elemento ar está numa casa angular, cardinal. E aqui o elemento ar está numa casa sucedente, fixa. O que quer dizer? Aqui, Gêmeos coleta as informações. Eu troco. Aqui, Libra compartilha com o outro, coopera com o outro. E aqui, o signo de Aquário ensina o grupo. São casas, né? Dos signos de pensamento. O elemento ar, né? Fogo é intuição, elemento fogo. Terra, elemento da materialização. Ar, elemento do pensamento intelectual. E agora o elemento água são as casas azuis, signo de Câncer, signo de Escorpião e signo de Peixes. São as águas, são as casas onde eu expresso as minhas emoções. Aqui o meu lugar no mundo, né? Eu sinto onde eu me movo, eu sinto para onde eu me movo. Aqui eu transformo as coisas, eu transformo aquilo que eu sinto e aqui eu dou a minha energia, eu me dou. Essas casas da água são casas, normalmente a gente considera casas do inconsciente, se bem que a gente possa estar consciente delas. Então, eu sinto, eu transformo e eu dou. Bom, e com vista em tudo isso, né, sabendo que todos os elementos fogo, terra, água e ar, eles podem aparecer em signos cardinais, em signos fixos e em signos mutáveis, essa combinação dá os 12 signos solares, né? Deixa eu ver, eu acho que eu já falei tudo. Então, eu aprendo, né? Acho que foi tudo que... então, vamos lá. Casas 1, 5 e 9 são as casas de fogo. Casa 2, 6 e 10 são as casas de terra. E casa 3, 7 e 11, as casas de ar. Casas 4, 8 e 12, as casas do signo de água. Agora, na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre os elementos fogo, terra, água e ar e vou dar uma meditação, um exercício que a gente pode fazer para a gente se conectar mais com os elementos, que eu acho super importante essa conexão com os elementos. Não é porque a gente seja, vamos dizer, do signo de ar, que a gente use bastante o elemento ar. Pode ser que eu seja libriana e que eu tenha muito terra ou fogo, que eu expresse mais um dos outros elementos. Então eu vou ensinar como a gente se conectar através de um exercício de visualização ou meditação, como vocês preferirem, como vocês se conectam com esses elementos para poder buscar essa energia, tá bom? Eu acho que era só o que eu tinha para falar hoje. Eu fiquei meio atrapalhada porque me caiu o quadro na parede e eu tive que improvisar aqui a minha sessão de astrologia. Eu espero que tenha sido claro para vocês e até a próxima sessão. Obrigada!